História. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a disciplina História Indígena. Essa disciplina, tem como proposta a seguinte: compreender nas múltiplas dimensões das experiências dos índios como sujeitos históricos a constituição de diferentes relações do tempo e espaço e estudar a Lei 11.645 e suas implicações na história indígena. Como objetivo geral, tem como estudar os processos históricos das sociedades indígenas no Brasil, analisando as diferentes formas de organização social, política e cultural dos povos indígenas ao longo da história brasileira. A proposta geral dessa disciplina, que é o que eu acabei de falar no emenda, ela busca a gente compreender um pouco mais a trajetória dos povos indígenas sul-americanos, dentro do que a gente passou a chamar de Brasil. É até um pouco anacrônico remeter em 1500, 1600 o termo Brasil, mas seria colônia, América Portuguesa. Então a ideia é traçar a trajetória desses povos, ressaltando a diversidade do ponto de vista linguístico, étnico, sua cosmologia, percepção, e também compreender que os povos indígenas são sujeitos de história, da sua própria história, que fazem parte da constituição do que a gente chama hoje de Brasil. Além disso, é também entender um pouco mais como a Lei 11.645, que reza sobre as questões relacionadas à história e à cultura indígena, ainda está muito ausente do que a gente espera nas nossas formações, sejam professores, sejam estudantes. Então a ideia é ter um pouco mais esse arcabouço dos povos indígenas. Como objetivo, o que é que isso se traduz? A ideia é identificar um pouco o debate historiográfico sobre os povos indígenas, as percepções que a historiografia se dedicou aos povos indígenas, compreender a diversidade que compõe os diferentes povos, ou seja, entender que índio é uma construção externa, é uma construção europeia, e acaba sendo homogeneizador, ou seja, todos aqueles que os europeus chamaram de índios é como se fossem todos iguais, não tem nenhum tipo de diferença, das mais diferentes formas, físicas, culturais, políticas, enfim. Estudar então esses povos, tanto no período colonial quanto no período imperial, percebendo como cada sistema de governo trabalhou a temática indígena na sua forma de pensar. E, por fim, analisar as organizações, especialmente do século XX, com a criação de algumas organizações ditas, entre aspas, de proteção, como a FUNAI, por exemplo, aos índios, e perceber os desdobramentos, as implicações da Lei 11.645 no ensino da história indígena, da cultura indígena na educação básica. Então, de forma geral, essa é a ementa e esses objetivos que a gente vai trabalhar ao longo de nossa disciplina. A estrutura dessa disciplina, da nossa disciplina, foi pensada através de 3 blocos, como é de costume no nosso trabalho, cada bloco tentando abordar e trabalhar aqueles objetivos que eu acabei de falar, que eu falei há pouco, tentando a gente pensar a disciplina como um todo. O primeiro bloco, ele vai estudar os índios na colônia, ou seja, os povos indígenas no período colonial, e também debatendo um pouco essa percepção historiográfica, alguns conceitos, termos, entender um pouco geral essa questão indígena dentro do sistema colonial. O bloco 2 vai trabalhar com os povos indígenas, tanto no período imperial, e a legislação, ou seja, como o Estado brasileiro, especialmente o Estado imperial, começou a produzir uma série de leis, legislações referentes aos povos indígenas, com muita influência, é claro, da Igreja Católica e sua relação com o processo de catequização, de domesticação, de colonização. E os povos indígenas, a gente sabe que foi um grande, como posso dizer, uma espécie de um grande interesse, não seria a palavra certa interesse, mas o grande direcionamento do processo colonizador católico estava muito envolvido com os povos indígenas, não só na América Portuguesa, mas também na América Espanhola. Não é nosso objetivo, mas só para a gente ter noção. O bloco 3, a gente vai trabalhar com os povos indígenas e as questões contemporâneas, ou seja, trazer um pouco esse debate para os nossos dias. A gente sabe que em história, nossos dias não é tão hoje, ontem, mas nessas últimas décadas, como vem se fortalecendo, como vem
se discutindo muito mais as questões relacionadas aos povos indígenas, tanto do ponto de vista de luta, de garantia de direitos, de garantia de propriedade da terra, cultura, universidade, e com essas instituições que eu falei, chamadas protetoras dos povos indígenas, lida com isso e também problematizar a situação desses povos, né? Ainda hoje no Brasil, os povos indígenas ainda são vistos como estrangeiros, né? Aí é interessante refletir quem são os estrangeiros, né? Os povos que aqui já habitavam são vistos como estrangeiros, e os povos que vieram de fora, tanto por exemplo europeus quanto africanos, foram vistos a partir do processo de formação histórica como naturais, né? E esses povos sempre vistos como o outro, né? Como diz Todorov, o problema está na visão do outro. Então o índio, o indígena, os povos indígenas viram o outro do Brasil, aquele que não quer se misturar com o dito povo brasileiro. Como referências básicas, além do nosso módulo, né, escrito pela professora Maria Ivo Baqueiro, que é uma referência no estudo sobre os povos indígenas na Bahia já há bastante tempo, eu trago um livro que eu acho fundamental, é um livro marcador, divisor de águas, de Manuela Carneiro da Cunha, História dos Índios no Brasil. É um livro de 1992, um grande volume com muitos estudiosos, que é fundamental. Inclusive se acha muito na internet, e vou postar na nossa sala virtual para vocês poderem fazer o download. Um outro que eu indico também é Negros da Terra, Índios e Bandeirantes na Origem de São Paulo, do João Manuel Monteiro, também um estudioso da temática indígena e desmistificando também esse mito do bandeirante como o grande colonizador paulista. E por último, né, O Desafio da História Indígena, de Aracy Lopes e Luiz Donizete, né? Aracy Lopes e Luiz Donizete, que vai trabalhar com a temática indígena na escola para pensar como a gente pode levar as questões históricas dos povos indígenas dentro de um projeto pedagógico, de um modelo pedagógico e de ensino, né, para toda a educação básica. Então essas 3 referências e outras que vocês vão acompanhar na nossa sala de aula, né, tanto de vídeos, quanto de filmes, documentários, alguns sites bastante interessantes de material, dossiês, enfim, né? Mas por hoje eu deixo essas 3 referências básicas que vão fortalecer a nossa disciplina. Eu costumo falar que volta e meia a gente trabalha com as disciplinas do subalterno, né? De vez em quando com África, de vez em quando com indígena, e isso daí é muito interessante para a gente perceber de como esse assunto dentro do nosso campo da história tem um caráter político muito importante, de compreender que os povos indígenas têm um processo histórico, são sujeitos históricos, são detentores de sua história, né, e que fazem parte desse projeto, desse Brasil inacabado e ao mesmo tempo esquizofrênico que vivemos. Então essa disciplina tem esse caráter. Além disso, é por obrigação, não é apenas por força de vontade de um curso de história como o nosso ter essa disciplina. Então é obrigatório ter essa disciplina nas nossas grades curriculares, na formação de professores. Então espero que vocês se dediquem um pouco para além do costume nessa disciplina, porque são desafios da nossa experiência profissional que a cada dia a gente tem que vencer. Então eu vejo essa disciplina com um forte caráter político, né, ainda mais nos tempos que estamos vivendo nos últimos anos, né, nessa questão mais recente, onde essa questão dos povos indígenas está sendo muito desrespeitada com a destruição das reservas indígenas, com a destruição dos direitos constituídos, com a ameaça do latifúndio dentro das reservas indígenas, as grandes indústrias invadindo também os povos, né, a ameaça inclusive de reduzir as cotas direcionadas a esses povos indígenas nas universidades públicas. Então tem toda uma conjuntura que quanto mais a gente se apropriar dessa questão é interessante. E por último, fazer parte da formação de futuros professores, essa discussão na vida de vocês, né? A gente não pode passar a vida toda estudando na Europa, né, sem relacionar com os povos que viviam e vivem no continente onde a gente vive, né? Então
vontade acadêmica, mas também uma vontade pedagógica e tudo isso uma vontade política. A gente tem que politizar a nossa prática. Professores também são seres políticos no sentido mais real do termo. A gente está fazendo ali, formando perspectivas de cidadania, de mundo, de cosmologia, então é interessante termos esse compromisso. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.